A dúvida da Elaine Cristina. Caio, eu tenho assimetria de glúteo, tá? Para quem não sabe o que é assimetria, é um lado diferente do outro. Qual sua dica para melhorar? Vamos lá, Elaine. Assimetria de glúteo. Primeiro, né? É interessante você entender que é normal você ter o lado direito diferente do lado esquerdo do corpo. Isso acontece com tudo, tá? Com os olhos, tem uma leve diferença, às vezes, entre o olho direito e o olho esquerdo. Com a orelha, uma leve diferença. Com a parte do rosto inteira, direito, esquerdo, tem uma leve diferença. Os braços, peitoral, pernas e também a parte do glúteo, né? Então, assim, é normal ter uma diferença. O grande ponto é entender se você realmente tem uma assimetria, o que eu acho muito difícil. Você ter uma assimetria de glúteo, né? Muito difícil. Assim, tem que estar muito visível, sabe? Um lado muito maior ou com um formato muito diferente do outro. Mas vamos lá. Primeiro ponto, assimetria é legal você medir. No glúteo é mais complicado medir isso, porque quando é braço e perna, você mede braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e se for encontrada uma diferença entre os lados superior a 3 centímetros, é realmente uma assimetria. Uma diferença até 3 centímetros, nem assimetria é. Ou seja, é considerado normal uma diferença em até 3 centímetros. Então, assim, avalie se o seu glúteo realmente está muito diferente um do outro. E se for o caso, 2 dicas para te dar. A primeira, ela é menos óbvia, a segunda é mais óbvia. A primeira dica que eu vou te dar, que é a menos óbvia, é nos exercícios bilaterais. O que isso quer dizer? Exercícios que você usa as 2 pernas, por exemplo, agachamento, leg press, extensora com as 2 pernas, elevação pélvica. Nos exercícios que você usa as 2 pernas, comece a observar no sentido de parar e tentar se conscientizar, ou seja, aumentar a sua consciência corporal, se a tua força entre a perna direita e esquerda está sendo distribuída da maneira certa. Se você, de repente, treina sem muita atenção no movimento que você está fazendo, pode ser que você esteja forçando mais o seu lado predominante. Por exemplo, se você é destra, possivelmente você está fazendo mais força com a perna direita. Se você é canhota, provavelmente você está fazendo mais força com a perna esquerda. Então, tenta trazer a consciência nos movimentos bilaterais se você está equilibrando a força dos 2 lados. Essa é a primeira dica, que, como eu disse, é uma dica menos óbvia, que muita gente não pensa nisso. Para pensar. Será que eu estou equilibrando? Conscientiza se a força está igual. Agora, a segunda dica, uma dica mais óbvia, é você incluir no seu treino, ou até mesmo optar em alguns exercícios do seu treino, principalmente exercícios relacionados a glúteo, a fazer um movimento unilateral. O movimento unilateral é o quê? É você fazer uma perna e depois a outra perna. Então vamos lá. Exemplos de exercícios para glúteo que dá para fazer de maneira unilateral para você melhorar a simetria de glúteo. A fundo, que é um dos melhores exercícios para glúteo, você faz com uma perna, depois faz com a outra. O leg press dá para fazer também unilateral, mas pelo amor de Deus, não faz aquele leg de ladinho, já viu? Tem gente que faz o leg de ladinho, ou seja, inclina de... Não, leg de ladinho é uma merda, quem faz não sabe o que tá fazendo. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso, vou postar ao longo das próximas semanas aí. Mas fazer um leg normal, sem ficar de ladinho, normal. Uma perna, depois a outra, aí tudo bem. É uma opção de você fazer isso aí, tá? Agora, outra opção, elevação pélvica, com uma perna e com a outra perna, também dá. Abdução, ou seja, ao invés de fazer a cadeira abdutora, faça na polia, com caneleira deitada de lado, uma perna depois a outra. Trabalho de extensão de quadril, né? O chamado 4 apoios ou glúteo na máquina, faça com caneleira, faça uma perna depois a outra. Então, geralmente esse não tem como, né? Geralmente só é uma perna depois a outra vez. Então, assim, exercícios que você vai fazer um lado, depois vai fazer o outro. Então, é uma maneira de você corrigir, tá, Elaine? Então, dei 2 dicas aqui para você, para te ajudar com esse ponto aí. Desenvolver a parte superior dos glúteos. Essa é a minha dificuldade, a parte superior do glúteo. Primeiro ponto, Ana, entenda que, apesar do seu glúteo, ele tem, digamos, algumas, entre aspas, partes, ou seja, o glúteo, ele tem fibras musculares em direções distintas, tá?
assim como várias musculaturas do nosso corpo, né? Peitoral, abdômen e tal. E o que acontece? Para você estimular essas partes, é muito comum a gente ter a ilusão de que existe exercício que vai atuar naquela parte específica. Por exemplo, exercício que vai trabalhar só aquela parte de cima do glúteo. Ou, Caio, o meu bíceps, eu quero trabalhar mais a parte do meio, do miolo. O miolo do peitoral, a parte superior do peitoral, a parte superior do abdômen, a parte inferior do abdômen. Gente, nenhum exercício atua de maneira tão localizada assim, tá? Então, vamos dar um exemplo. O exemplo aqui da pergunta em específico. Parte superior do glúteo. Quando você faz um agachamento, um leg, um afundo, uma extensão de quadril, uma abdução, uma elevação pélvica, ou seja, quando você faz todos esses exercícios para glúteo, você não trabalha só uma parte, você trabalha todas as partes, basicamente. Porém, é óbvio que tem algumas partes que são mais recrutadas do que as outras. Então, Ana, a dica que eu te dou não é você ficar focando em uma parte ou outra parte, é você sim trabalhar com uma estrutura de treino, e é justamente isso que eu faço no meu programa, que é trabalhar com uma estrutura de treino onde eu consiga oscilar, ou seja, eu consigo ao longo dos meses, né? Isso não vai ser feito na primeira semana, no primeiro mês, mas ao longo dos meses, eu consigo migrar, fazer você migrar de um exercício para outro, fazer você, digamos, estimular o seu glúteo em diferentes exercícios para que você estimule não só a parte superior, inferior ou média, mas estimule seu glúteo como um todo. Até porque, se você foca só em um determinado tipo de exercício, para estimular só uma determinada parte, você pode gerar desequilíbrio muscular. Então, isso serve também para peitoral, para abdômen, tá? Então, quando você faz um abdominal básico, por exemplo, né? Você estimula toda a parede do seu abdômen. Você estimula, entre aspas, a parte de cima, a parte de baixo, oblíquos, estimula. Porém, algumas partes, oblíquo, por exemplo, tem que trabalhar com uma certa rotação para priorizar ela. O abdominal básico, ele trabalha, o oblíquo trabalha, mas não intensifica tanto o oblíquo. Quer intensificar mais o oblíquo? Faz o abdominal tradicional e inclui pequenas rotações, que a rotação vai estimular mais o oblíquo. Flexões laterais de tronco também, tá? Não é segurar aquele peso, ficar lá igual um João Bobo na academia, não. Tem técnica para isso, é fazer com o peso do corpo, deitado no colchonete. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre isso no meu YouTube. Vai lá no meu YouTube, põe lá, Caio Signoretti, oblíquo. Você vai achar alguns vídeos sobre isso lá.